Boa noite, pessoal. Obrigado a presença de todo mundo, mesmo no feriado aí, né? A gente vai dar continuidade, então, às nossas aulas do programa de cirurgia oncológica, junto aí com a cirurgia geral e cirurgia digestiva. Eu estou hoje sob orientação aqui do Dr. Rafael Saitenfus, e o tema é cirurgia citorredutora e HIPEC no tratamento das neoplasias de ovário. O Giovanni já deu uma aula recentemente sobre tratamento de ovário, então foi uma aula mais conceitual, que envolveu epidemiologia, diagnóstico, tratamento de um modo geral, e eu vou tentar focar hoje mais no tratamento e mais ao final, mais especificamente no tratamento intraperitoneal da neoplasia de ovário. Vamos lá, então. Estou tentando passar o slide aqui. Acredito que não tenha passado aí para vocês também, né? Não. Passou agora? Sim. Ok, então vamos lá. Epidemiologia, rapidamente. Então, o tumor de ovário é causa de 125 mil mortes anualmente, isso é um dado mundial. No Brasil, em 2018, foi responsável por mais de 3 mil mortes, quase 4 mil mortes, né? E aqui no Rio Grande do Sul, então, em 2020, dados do INCA, uma incidência de 7,33 casos novos para cada 100 mil habitantes, né? Portanto, uma neoplasia bastante prevalente e incidente ainda no nosso meio, né? Apesar disso, o tratamento, a sobrevida em 5 anos, apesar do tratamento adequado, ainda é relativamente baixa, né? Então, a gente vê que uma sobrevida em 5 anos, quando a gente envolve todos os estadios, chega até 49% dos casos. Então, a sobrevida em 5 anos relativamente ainda baixa, apesar dos avanços recentes no tratamento, né? Do ponto de vista histopatológico, também aqui, mais rapidamente falando, a gente subdivide os tumores de ovário em tumores do tipo 1, que são aqueles tumores de evolução menos grave, né, que é responsável apenas por 10% das mortes, e cuja fisiopatologia está relacionada a implantes diretamente da superfície ovariana. Então, são eles os carcinomas serosos de baixo grau, carcinoma endometrioide, células claras, sero mucinoso, o carcinoma mucinoso propriamente dito, e os tumores de Brenner malignos. Os tumores do tipo 2 são, então, os tumores responsáveis pela grande parte das mortes, né? 90% das mortes por neoplasia de ovário são por tumores do tipo 2, e aqui a gente está falando principalmente do carcinoma seroso de alto grau, cuja fisiopatologia está relacionada a um carcinoma intraepitelial tubário que evolui, então, para carcinomatose peritoneal. A gente ainda tem um terceiro subtipo, que é o tumor borderline, ou tumor proliferativo atípico, que acomete mais mulheres em idade jovem, geralmente se apresenta em estadios iniciais, e apesar de ter baixa resposta à quimioterapia, é um tumor de melhor prognóstico, né, com uma sobrevida em 10 anos que chega até 95% dos casos. Do ponto de vista de estadiamento, a gente costuma usar, como para outros tumores ginecológicos, o estadiamento da FIGO, e o último estadiamento da FIGO data de 2018, né? E como a gente está falando aqui de tratamento intraperitoneal, eu destaco aqui o estadiamento que envolve o peritônio, né? Que é a partir do estadiamento 3A, então. Então, no estadiamento da FIGO 3A, a gente tem envolvimento peritoneal microscópico, 3A2, né? Para ser mais específico. No estadiamento 3B, a gente tem comprometimento peritoneal extrapélvico menor do que 2 centímetros, com ou sem comprometimento de linfonodos retroperitoneais. E no estadiamento 3C, a gente tem comprometimento macroscópico extrapélvico maior do que 2 centímetros, com ou sem comprometimento de linfonodos retroperitoneais. Então, como a gente vai tratar aqui, principalmente de tratamento de carcinomatose peritoneal no tumor de ovário, a gente vai falar em pacientes que estão nesses estágios, né, ou principalmente nesses estágios, 3A2, 3B e o 3C. Bom, do ponto de vista de avaliação pré-operatória, quando a gente começa a falar de tratamento com cirurgia citorredutora para pacientes com tumor de ovário, claro que todos os pacientes vão ter que ter uma avaliação clínica criteriosa, com equipe multidisciplinar, preferencialmente no centro de tratamento de doença peritoneal, né? A gente também pede, além de todos os exames pré-operatórios de rotina, CA 125, CEA, CA 199,
Mas tem 3 tópicos que a gente vai falar um pouco mais a fundo, que são o score pré-cirúrgico, o papel da laparoscopia estadiadora e os exames de imagem, tudo isso falando ainda em avaliação pré-operatória da carcinomatose peritoneal por ovário. Então, o score pré-cirúrgico, do que se trata, né? O score pré-cirúrgico nada mais é do que uma maneira de a gente avaliar o abdômen do paciente pré-operatoriamente e ele nos dá uma ideia do grau de dificuldade, ou seja, da possibilidade de eu encontrar ou não nesse abdômen bridas ou aderências intestinais que possam me dificultar a citorredução. Então, a imagem é semelhante, mas não confundir isso aqui com PCI, né? Isso é outro score. Aqui a gente está falando do score pré-cirúrgico, que também divide o abdômen nessas 9 áreas, e aí eu vou pontuar o abdômen, ou o paciente, né, em PSS 0 a PSS 3, de acordo com o número de laparotomias prévias que esse paciente tiver. Porque quanto maior o número de laparotomias prévias, a gente sabe que boa parte desses pacientes já foi submetido a algum procedimento cirúrgico, então, quanto maior o número de cirurgias prévias que esse paciente tem, maior é o número de aderências que ele pode ter e, portanto, maior é o fenômeno de cell entrapment, ou seja, o encarceramento de células tumorais que pode dificultar o processo de citorredução. Então, esse score pré-cirúrgico é uma maneira de eu avaliar do ponto de vista de dificuldade de citorredução, porque conforme a gente falou, quanto maior é o PSS, o score pré-cirúrgico do paciente, maior é o número de laparotomias que ele já teve, e, portanto, mais dificuldade eu vou ter em desfazer todas as bridas, enfim, e citorreduzir adequadamente esse meu paciente. De PSS era isso, bem rapidamente, falando do score pré-cirúrgico. Quanto à laparoscopia estadiadora, a gente sabe que ela é, no nosso serviço ali no Santa Rita, é rotina, sempre que possível, fazer videolaparoscopia estadiadora antes de levar o paciente para a citorredução propriamente dita, mas a gente sabe que isso não é consenso assim, em todos os serviços, né? Então também é um tema de discussão o papel da laparoscopia estadiadora pré-operatória. Ela tem algumas vantagens, né? Então é um procedimento relativamente pouco invasivo, nos permite a avaliação do PCI pré-operatório, antes de eu levar o paciente para a citorredução propriamente dita, nos permite a obtenção de biópsia. A gente sabe que isso é importante porque, por exemplo, para o pseudomixoma peritoneal de apêndice, muitas vezes a gente pode ter uma neoplasia mucinosa de baixo grau no apêndice e uma neoplasia mucinosa de alto grau no peritônio, ou vice-versa, né? Então, a possibilidade de obtenção de biópsias seriadas, eventualmente, é possibilitada pela laparoscopia, né? Eventualmente por drenagem de ascite também, então também tem um papel terapêutico naquelas pacientes que têm uma ascite volumosa, né? Evita laparotomias desnecessárias, então se eu tenho o cálculo do PCI muito alto, que impossibilite uma citorredução adequada, se zero, a laparoscopia pode eventualmente documentar isso. É um exame que pode ser reprodutível, ou seja, posso repetir, né, com uma certa frequência esse exame, pode ser reprodutível, e evidencia metástases miliares em delgado e no mesentérico, que nem sempre são fáceis de visualizar na tomografia pré-operatória. Né? Lembrando aqui que quando a gente faz videolaparoscopia estadiadora pré-operatória, preferencialmente, eu devo colocar os trocáteres na linha média, né? Porque o portal, o sítio de inserção do trocáter deve ser ressecado junto com a ferida operatória no momento da citorredução. Então, fazer videolaparoscopia estadiadora, sempre colocando os trocáteres na ferida operatória, na linha média, para que possibilite a redução junto com a ferida operatória. Algumas que são citadas como desvantagens, então, da laparoscopia estadiadora. A avaliação do reto peritônio, que não é tão adequada com a videolaparoscopia, não é exatamente uma desvantagem, mas uma característica da videolaparoscopia, né? Assim como a avaliação da profundidade da invasão diafragmática, a avaliação da retrocavidade dos epípodos, e outro detalhe que se usa como argumentação é que mesmo nos casos de citorredução subótima, em doenças de baixo grau, a cirurgia pode trazer sobrevida e uma melhora da qualidade de vida. Então, a gente, de acordo com esse argumento, estaria assim, perdendo tempo fazendo uma videolaparoscopia, né? Procurei expor assim o que se argumenta de vantagens e desvantagens, mas repetindo que no serviço a gente sempre procura, quando disponível, fazer uma videolaparoscopia
pré-operatória adequada, porque, como já foi mostrado, nos permite inúmeras vantagens, entre elas o cálculo adequado do PCI pré-operatoriamente, né? Bom, o que é o PCI, então? A gente já, vou falar rapidamente aqui, porque é uma coisa bastante conhecida, mas o PCI, então, é o índice de carcinomatose peritoneal, né, do inglês PCI. É uma maneira que a gente tem de avaliar o abdômen, dividindo o abdômen, então, em 13 regiões. Então, começando aqui com 0 no momento e depois seguindo no sentido horário, e mais as regiões do delgado proximal e delgado distal. E em cada uma dessas regiões a gente vai dar uma pontuação que vai de 0 a 3, sendo que 0 é a ausência de carcinomatose, 1 é uma carcinomatose de até 5 milímetros, 2 carcinomatose de 5 milímetros a 5 centímetros e 3 uma carcinomatose maior do que 5 centímetros ou confluente, né? Então, uma pontuação que vai até 39 e nos ajuda ela tem um valor prognóstico porque ela nos ajuda a planejar se esse paciente vai ser submetido a uma citorredução extensa ou não. É importante a gente lembrar também que o cálculo é feito pelo peritônio, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um bulking tumoral no ovário, né? Que uma lesão aí maior que 5 centímetros no ovário, eu não vou lá e pontuar o ovário, eu vou pontuar o peritônio adjacente ao ovário. Então, se o peritônio não tiver doença, eu não pontuo, né? É um índice de carcinomatose peritoneal. Então, é esse o índice que a gente usa na videolaparoscopia estadiadora e também na hora da cirurgia circunredutora. Um outro score conhecido que é menos usado pela equipe, mas acaba sendo usado mais pela gineco, é o score de Fagotti, que também divide o abdômen em algumas regiões. Aqui ele divide em 7 regiões, sejam elas a carcinomatose peritoneal propriamente dita, região diafragmática, envolvimento do mesentério, envolvimento do oomento, envolvimento do intestino, envolvimento do estômago e envolvimento do fígado. Né? Então, score de Fagotti. Do ponto de vista de exames de imagem, então, esse trabalho que eu trouxe aqui, a gente até conversou sobre ele já no ano passado, na aula de pseudomixoma, é um guideline de pseudomixoma para tumor apendicular, mas a gente pode extrapolar os dados de avaliação com tomografia para ovário também. Então, a tomografia é o exame preferencial no pré-operatório. Esse guideline ele é todo dividido em recomendações, assim, essa é a 5ª recomendação do guideline, então, dizendo que a tomografia é o nosso exame preferencial, né, para avaliação de carcinomatose, com uma sensibilidade que chega até a 90% em nódulos maiores que 5 centímetros. Mas a gente vê no gráfico aqui ao lado, e esse gráfico eu tirei do livro do PSOGI, que está a referência aqui embaixo, número 2, que a sensibilidade, claro que ela é maior, quanto maior for mais grosseira for a carcinomatose, né? E o contrário também é válido. Então, quanto menor, ou quanto mais discreto, quanto menor o nódulo de carcinomatose, eu vou perdendo a sensibilidade da tomografia, né? Esse é outro trabalho que mostra que nem sempre, então, o PCI radiológico é compatível com o nosso PCI transoperatório, né? Essa tabela também foi tirada aí do livro do PSOGI e ela cita algumas características radiológicas que são observadas, então, na TC pré-operatória, que nos servem como fator prognóstico para metástases peritoneais. Então, são elas: avaliação de obstrução intestinal ou obstrução parcial em várias porções do trato intestinal, presença de ascite não mucinosa, retração do delgado, tumor infiltrando os folhetos mesentéricos, linfadenopatia mesentérica ou paraórtica, envolvimento do hilo hepático, que frequentemente pode limitar aí uma redução adequada, presença de hidronefrose, envolvimento de psoas, obstrução gástrica, invasão da parede pélvica, tumor maior que 5 centímetros no pequeno aumento ou no espaço subpilórico, que também é um espaço que a gente procura observar, porque frequentemente é sítio de carcinomatose, tumor maior que 5 centímetros em regiões jejunais, um PCI maior que 20, excetuando-se aí o pseudomixoma peritoneal de baixo grau, né? Derrame pleural na ausência de ascite, invasão das vesículas seminais ou do manguito vaginal e estenose retal. Então, são alguns achados na tomografia que podem predizer que eu posso não ter uma citorredução adequada, ou seja, que eu posso ter achados incompatíveis entre a tomografia e o meu PCI transoperatório, né? Alguns outros exames que podem ser utilizados, então a ressonância magnética tem uma acurácia similar à tomografia, a interpretação é mais dependente do radiologista, ou seja, é mais difícil para o cirurgião interpretar
a ressonância do que a tomografia, né? A tomografia é um exame mais acessível, mais de fácil interpretação para o cirurgião, que não está habituado tão frequentemente com os métodos de imagem quanto o radiologista. E a ressonância também é um bom método para avaliação da região hilar hepática, né? O PET-CT, então, tem um uso limitado nas neoplasias mucinosas, como o pseudomixoma, mas serve para exclusão de metástases extra-abdominais ou mesmo exclusão de metástases sistêmicas, né? Então, resumindo, tomografia é o nosso método de imagem de escolha, é a mais disponível, é mais fácil para o cirurgião interpretar, mas a gente tem que ter cuidado, né, principalmente com esses achados aqui da tabela, porque nem sempre o nosso PCI radiológico equivale ao nosso PCI transoperatório. Então, ele estima bem quando a doença é grosseira, mas doenças com PCI mais baixo, carcinomatose mais baixa, ou miliar no mesentério, pode ser subestimado pela tomografia. A gente vai começar a falar agora de tratamento, e aí, antes de falar de tratamento intraperitoneal, eu vou tentar, assim, dar uma resumida no que a gente tem de tratamento sistêmico, perioperatório e cirúrgico, propriamente dito, antes de entrar no tratamento intraperitoneal, né? Então, assim, de maneira bem resumida, o tratamento da neoplasia de ovário pode se dar das seguintes maneiras. Aqui na esquerda, a gente tem o tratamento inicial. Então, o paciente pode ser submetido, e a gente vai ver em seguida o que a gente tem de evidência para cada uma dessas condutas. Então, pode ser submetido a quimioterapia neoadjuvante, aí a droga preferencial é o carbotaxol, né? São duas drogas, carboplatina e paclitaxel, seguida de citorredução cirúrgica, seguida de adjuvância com carbotaxol em mais 3 ciclos. Cirurgia citorredutora upfront, seguida de neoadjuvância com carbotaxol em 6 ciclos, né? Isso para tratamento inicial da neoplasia de ovário. Do ponto de vista de recidiva, e a gente fala aqui principalmente da recidiva platino-sensível, ou seja, aquela que se dá depois de 6 meses da exposição do paciente à primeira exposição à platina, a gente tem como opção ou a cirurgia citorredutora secundária, com ou sem HIPEC de consolidação, chamada aqui de HIPEC de consolidação porque o paciente já foi exposto à primeira linha de tratamento com platina, ou a quimioterapia isolada, a gente também vai ver o que tem de evidência para cada um dos lados. Eu não vou citar aqui a doença platino-resistente, porque a gente vai ver que a maioria dos trabalhos com cirurgia citorredutora e com HIPEC são feitos no contexto de um paciente platino sensível, né? Então, o paciente platino resistente, que é 25% dos casos, é um doente muito grave, que, como primeira linha opcional, se beneficia de quimioterapia, preferencialmente com bevacizumab, mas a gente não vai entrar no mérito de citorredução nesse paciente, porque realmente não tem muitos trabalhos discorrendo sobre, tá? Então, falando agora do tratamento primário, essa coluna da esquerda nesse slide aqui, né? Então, o que a gente tem de opção para o paciente? O paciente pode ser submetido tanto à quimioterapia neoadjuvante, com 3 ciclos de carbotaxol, cirurgia de intervalo e quimioterapia adjuvante, ou a cirurgia upfront. Então, esse trabalho, o YORK-C 55971, foi um trabalho que buscou exatamente comparar essas duas estratégias, né? Então, um trabalho com 670 pacientes, estadio clínico 3C e 4, que comparou a cirurgia upfront, seguida de 6 ciclos de quimioterapia, ou a estratégia de debulk de intervalo com neoadjuvância, 3 ciclos e adjuvância com mais 3 ciclos. Foi um estudo de não inferioridade, cujo endpoint primário era sobrevida global, e evidenciou aí uma sobrevida global bastante semelhante entre os dois grupos. Então, 29 meses no grupo cirurgia upfront e 30 meses no grupo de debulk de intervalo. A gente vê que a curva é sobreponível aqui no gráfico à direita, né? Então, nesse estudo, no YORK-C 55971, a gente viu que a sobrevida global é semelhante entre aqueles pacientes que vão para uma cirurgia upfront e aqueles pacientes que vão para uma cirurgia de debulk de intervalo. E aí a gente se pergunta, então, qual é o subgrupo de pacientes, como é que eu devo agir? Qual é o subgrupo de pacientes que se beneficia de neoadjuvância e qual é o subgrupo de pacientes que eu devo mandar para a cirurgia upfront, né? Como é que eu seleciono os pacientes antes da cirurgia? Esse, a seguir aqui, é um dos trabalhos que tentou responder a essa pergunta. Esse trabalho, a gente vê os resultados dele aqui no gráfico à direita, mostrou que quanto maior o nódulo de carcinomatose, maior a doença residual que eu deixo no meu paciente, ou maior o nódulo que eu encontro na hora da minha cirurgia para citorreduzir, maior vai se tornando o benefício da quimioterapia neoadjuvante. Então, as curvas, elas se ultrapassam aqui nesse ponto.
Por outro lado, quanto menor o nódulo, em outras palavras, quanto maior a probabilidade de eu conseguir deixar meu paciente CC0 ou CC1, maior é o benefício da cirurgia upfront. Né? Então, por isso que as curvas se cruzam aqui. E aí ele colocou nesse trabalho o ponto de corte de 45 milímetros, ou seja, pacientes com estadio 3C e metástases menores do que 45 milímetros se beneficiariam de cirurgia upfront. Porque esses pacientes, a tendência que eu tenho de deixar CC0 ou CC1 é maior. Por outro lado, pacientes com estadio 4 e metástases maior do que 45 milímetros, ou seja, uma tendência menor de conseguir uma citoredução ótima, maior é o benefício da cirurgia, da quimioterapia neoadjuvante e do debulk de intervalo. Então, corroborando o que está mostrado aqui no gráfico. Né? Tenho a tendência de conseguir uma citoredução CC0, a minha metástase é menor do que 45 milímetros, cirurgia upfront. Tenho uma tendência em não conseguir uma citoredução CC0, o meu nódulo é maior do que 45 milímetros, melhor o benefício em neoadjuvância de acordo com esse trabalho. Né? Então, para tratamento primário, a evidência que a gente tem é essa. Consigo deixar o paciente CC0, levo ele para a cirurgia upfront. Não consigo deixar meu paciente CC0, debulking de intervalo. Tá? E aí a gente entra agora já no tratamento do paciente recidivado. Então, a gente vai falar principalmente de 2 trabalhos que avaliaram o papel da cirurgia citoredutora versus a quimioterapia, sempre comparando, no paciente recidivado. E um dos trabalhos, então, o primeiro que a gente vai discutir é esse, é o GOG 0213. Todos os trabalhos do GOG, né, do Gynecology Oncology Group, tem um número, assim, isso até facilita para a gente lembrar do trabalho. Então, esse é o GOG 0213, um estudo multicêntrico, fase 3, randomizado, que comparou, então, randomizou 485 pacientes, todos eles platinos sensíveis, né? Aqueles pacientes que recidivaram num período maior do que 6 meses após a primeira exposição à platina, num follow-up de 48 meses, e aí eles randomizaram 240 pacientes para receber cirurgia citoredutora secundária seguida de quimioterapia versus 245 pacientes que receberam quimioterapia isolada. Esse trabalho é interessante porque os pacientes sofriam uma dupla randomização. Então, eles primeiro eram randomizados para receber cirurgia citoredutora seguida de quimio ou quimio isolada, e do ponto de vista da quimioterapia, eles também eram randomizados para receber carboplatina e paclitaxel ou gemcitabina com ou sem o bevacizumab. E os resultados do uso do bevacizumab saíram, inclusive, antes do que os resultados da parte cirúrgica desse trabalho, e o bevacizumab foi incorporado como tratamento padrão nesse contexto. Isso fez com que, se a gente for pegar o trabalho e ver, por exemplo, dos pacientes cirúrgicos, não é 50%, 50% que recebeu o bevacizumab, é uma porcentagem maior, vai a 80% dos pacientes que receberam bevacizumab do grupo cirúrgico. Isso porque o trabalho se mostrou o benefício do bevacizumab antes de sair o resultado cirúrgico, e aí o bevacizumab já foi incorporado na prática antes do trabalho ser terminado. Né? Então, esse trabalho, o GOG 0213, teve como endpoint primário a sobrevida global, né? E a gente vê aqui que ele teve um hazard ratio de 1,29 com um intervalo de confiança que ultrapassou a unidade. E um P que não foi estatisticamente significativo, ou seja, se a gente for ver a curva aqui do lado, o grupo que não foi para a cirurgia tem uma tendência, inclusive, a ir melhor. Portanto, foi um estudo negativo para o seu endpoint primário. Ele não mostrou ganho de sobrevida global no grupo que foi submetido à cirurgia citoredutora. Né? Então, 50,6 meses no grupo de cirurgia citoredutora versus 64 meses no grupo de quimioterapia isolada. Né? Quando a gente pega apenas o subgrupo de pacientes que foi operado com ressecção ótima, que é um grupo de 150 pacientes, e compara esse subgrupo com o grupo total que recebeu quimioterapia, os 245 pacientes, continua não havendo benefício da cirurgia. Então, se a gente pegar o melhor grupo cirúrgico, que é aquele que teve a citoredução ótima, e comparar ele com o grupo da quimioterapia, continua não havendo benefício de cirurgia citoredutora secundária comparada à quimioterapia nesse contexto. Uma das discussões nesse trabalho é que o uso do bevacizumab poderia ter compensado, né, aquele grupo que foi a cirurgia, ou seja,
que o benefício se daria pelo bevacizumab. Mas quando a gente lê o trabalho, e esse dado está lá no apêndice do trabalho, e a gente avalia o grupo que não recebeu o bevacizumab, o grupo que recebeu quimioterapia isolada sem bevacizumab continua indo melhor do que o grupo que recebeu só a cirurgia. Então, esse foi um trabalho que, na verdade, mostrou que quimioterapia isolada, no contexto de recidiva do paciente platino-sensível, é melhor do que citorredução secundária, né? Preferencialmente com bevacizumab, mas, de acordo com esse trabalho, mesmo no subgrupo que não recebeu bevacizumab, a cirurgia citorredutora é pior. Aí a gente vai para esse trabalho que é o Desktop 3, que é um trabalho que saiu no ano passado, 2020, foi discutido na ASCO de 2020, e ele veio logo depois desse GOG 0213. Né? E esse trabalho mostrou exatamente o contrário. Então, é um estudo multicêntrico, fase 3, randomizado, também no contexto de pacientes platino-sensível, que comparou, então, a cirurgia citorredutora versus a quimioterapia isolada, aqui com quimioterapia à base de platina, sem o uso do bevacizumab. Né? Eu botei o link aqui do lado, se quiserem depois clicar e ver, é o link do autor, do primeiro autor do artigo aqui, que é o Dr. André Debois, e é ele exatamente falando isso a respeito desse trabalho. Então, foi o primeiro trabalho retrospectivo, prospectivo, randomizado, que mostrou um benefício do debulking secundário, da redução secundária, comparado à quimioterapia sistêmica na recidiva do câncer de ovário platino sensível, né? Eu botei esse gráfico que eu tirei, na verdade, de uma aula, porque eu não consegui ter acesso ao trabalho na íntegra. Não sei se está disponível na íntegra na internet, mas eu não consegui localizar. Então, eu tirei o gráfico de uma aula aí na internet. Mas o dado do trabalho é esse aqui. A sobrevida global foi melhor, e a gente vê aqui na curva em vermelho, do que o grupo que foi submetido à quimioterapia isolada. Então, um overall survival de 53,7 meses no grupo de cirurgia citorredutora versus 46 meses no grupo de quimioterapia isolada. Um hazard ratio de 0,75, um intervalo de confiança que não ultrapassa a unidade e um P que foi estatisticamente significativo. Ou seja, de acordo com o Desktop 3, é melhor submeter o paciente a uma cirurgia citorredutora do que submetê-lo à quimioterapia sistêmica isolada, lembrando que esse trabalho não fez uso do bevacizumab, né? Então, a gente vê que os dados dos dois principais trabalhos são opostos, né? Enquanto o Desktop 3 mostrou um benefício da cirurgia citorredutora secundária, o GOG 023 mostrou o contrário, mostrou o benefício da quimioterapia sistêmica, né? Eu acho que a gente pode discutir isso no final da aula, mas o que vale a pena a gente pensar, vendo esses dois trabalhos, é que talvez a gente deva selecionar bem o paciente que vai para uma citorredução secundária. Né? Aqueles doentes que têm um PCI mais adequado para eu conseguir uma citorredução ótima, ou CC0 ou CC1, né? Que eventualmente não tenham acesso ao bevacizumab, talvez são os melhores candidatos a uma cirurgia citorredutora secundária. Mas para não alongar a discussão agora, a gente pode voltar nisso no final da aula. Eu vou dar continuidade aqui. Então, falando do tratamento cirúrgico propriamente dito. Então, eu terminei a parte de tratamento sistêmico, né, falando de como era feito o tratamento, eu vou voltar aqui no slide, o tratamento inicial, então, o debulking de intervalo versus a cirurgia front. Falei daqueles pacientes que recidivavam, então, as recidivas platino-sensíveis. A gente viu os dois principais trabalhos, o GOG 0213 e o Desktop 3. E aí agora a gente vai falar da cirurgia citorredutora propriamente dita. Deixa eu andar aqui no meu slide. Então, o tratamento cirúrgico com cirurgia citorredutora foi documentado e difundido pelo Dr. Paul Sugarbaker, né? Entre as peritonectomias e entre as ressecções que o Dr. Sugarbaker argumenta que são possíveis de fazer para que a gente obtenha uma citorredução completa, estão essas listadas aqui, e essa tabela foi tirada também do livro do PSOGI. Então, a gente, claro que isso não é válido para todas as cirurgias citorredutoras, né? Isso seria o maior grau de citorredução numa doença com carcinomatose extensa, mas uma cirurgia citorredutora extensa pode envolver, então, uma peritonectomia parietal anterior, uma peritonectomia do quadrante superior esquerdo e ou direito, peritonectomia pélvica, bursectomia omental,
peritonectomia mesentérica, e entre as ressecções a gente pode fazer incisões abdominais anteriores, umbigo, coxinha de gordura epigástrica, grande aumento, baço, a cápsula de Gleason, né, a glicectomia, útero, ovários, cólon reto sigmoide, vesícula biliar, pequeno aumento, cólon direito, ilho terminal e por aí vai. Então, o que o Dr. Schugerberger argumenta é que toda doença, todo conteúdo, todo órgão, todo peritônio que contém a doença deve ser ressecado para que a gente consiga uma citoredução CC0 ou CC1, que é a nossa ressecção ótima, né? Então, só passando um slide aqui para a gente documentar bem esse conceito. O que é a citoredução CC0, CC1, CC2, CC3? Então, CC0 é aquela citoredução na qual eu não deixo doença visível. Não tem doença. Essa é a redução CC0. Citoredução CC1, doença menor que 2,5 milímetros. CC2, doença entre 2,5 milímetros e 2,5 centímetros. CC3, doença maior que 2,5 centímetros. Então, por que esse ponto de corte de 2,5 milímetros? Ele não é aleatório. Esse ponto de corte é porque se entende que essa é a profundidade no nódulo tumoral que o quimioterápico consegue penetrar. Portanto, se eu deixar um nódulo tumoral que meça até 2,5 milímetros, eu entendo que a quimioterapia consegue agir ali. Nódulos maiores do que 2,5 milímetros dificultam a penetração do quimioterápico. Então, nódulos CC2 ou CC3 não configuram uma redução ótima, né? A gente sabe que tem alguns sítios que frequentemente impossibilitam, se não dificultam muito a ressecção completa, né? São eles múltiplas metástases parenquimatosas hepáticas, doenças extensas no hilo hepático, adenopatia retroperitoneal posterior e superior ao pâncreas e doença extensa no delgado proximal e no mesentérico. E o principal fator prognóstico, como a gente já vem conversando, é a doença residual ao final da cirurgia, ou seja, o que eu tenho que sempre buscar é a cirurgia de esforço máximo com citoredução CC0 ou CC1. Aqui, só para documentar, são fotos também do livro do PSOGI, um ovário francamente acometido por doença, né, por carcinomatose, e um omental cake, um aumento comprometido também por carcinomatose. Esse é um trabalho de 2009, do Dr. Andreas Debois, que a gente já citou o nome dele, mostrando exatamente isso que a gente conversou. Então, quanto maior é o meu nível de citoredução CC0, maior a tendência a uma sobrevida global mais adequada, maior, melhor, né? E quanto menor é a minha citoredução, ou maior é o nódulo residual, menor é a minha sobrevida global, né? Então, corroborando que o principal fator prognóstico, como a gente falou, é a doença residual ao final da cirurgia. A gente sempre deve buscar CC0, CC1, uma citoredução ótima. Bom, então, o que a gente vai falar no tratamento do peritônio é a cirurgia citoredutora associada à quimioterapia intraperitoneal. E por que o ovário é um bom candidato à quimioterapia intraperitoneal? O ovário se dissemina principalmente de três maneiras, né, ou de três maneiras, por via linfonodal, por via hematogênica, mas também por via transcelômica, com disseminação no peritônio. Essa disseminação se dá por metástases, por esfoliação de células dentro da cavidade abdominal. E quando a gente pega o estadiamento que a gente já discutiu da FIGO, a gente vê que tumores de ovário com metástase peritoneal, ou seja, estadios 3A2, 3B e 3C, corresponde a 60% dos casos. Então, o ovário é uma doença que se dissemina no peritônio e boa parte dos casos se apresentam ao diagnóstico com carcinomatose peritoneal. Por isso, é um bom candidato a tratamento de quimioterapia intraperitoneal. A gente sabe, eu cito esse trabalho aqui, já bastante antigo, de 78, que a administração intraperitoneal mantém uma maior concentração no peritônio do que a administração endovenosa. Isso se dá pela barreira peritônio-plasmática, que concentra o quimioterápico na cavidade peritoneal, diminuindo a absorção sistêmica do quimioterápico e, portanto, diminui o perfil de efeito colateral por absorção sistêmica reduzida do quimioterápico, né? Então, por esses motivos, a quimioterapia intraperitoneal tem um racional bem embasado para ser utilizada no ovário, né? E aí, assim, historicamente, a primeira
modalidade de tratamento intraperitoneal que se usou para o ovário foi a EPIC, né, a Early Post-Operative Intraperitoneal Chemotherapy. Então, era uma quimioterapia feita com um catéter implantado direto no peritônio, né, normotérmica. E esse é um dos principais trabalhos que documentou o uso da EPIC. Né? Então, um trabalho do New England, fase 3, randomizado, também do GOG, publicado em 2006. Um trabalho com 50 meses de seguimento, que randomizou 415 pacientes com doença residual menor do que 1 centímetro pós-citorredução, para receber paclitaxel mais cisplatina EV versus o grupo controle, ou o grupo caso, que receberia paclitaxel EV e paclitaxel e cisplatina intraperitoneal, né? Então, através do catéter na modalidade de EPIC. Então, o paclitaxel e a cisplatina eram realizados pelo catéter na modalidade de EPIC, diluídos em 2 litros de salina e infundidos por esse catéter intraperitoneal, né? E a gente viu que esse trabalho mostrou uma sobrevida livre de progressão de 23,8 meses no grupo de tratamento intraperitoneal, comparado a 18,3 meses no grupo de quimioterapia EV, né? É o que a gente vê no primeiro gráfico aqui na letra A, ou seja, houve benefício em sobrevida livre de progressão com o tratamento intraperitoneal. E o mesmo se mostrou do ponto de vista de sobrevida global, então 65,6 meses no grupo intraperitoneal e 49,7 meses no grupo de quimioterapia EV, é o que a gente vê no gráfico aqui na letra B, com hazard ratio de 0,75, um P estatisticamente significativo, né? Ou seja, um trabalho que mostrou benefício tanto em sobrevida livre de progressão quanto em sobrevida global com quimioterapia intraperitoneal nessa modalidade de EPIC. Apenas 42% dos pacientes nesse trabalho receberam os 6 ciclos propostos de quimioterapia intraperitoneal, e a gente vê aqui na tabela 2 do estudo uma alta taxa de toxicidade sistêmica no grupo de tratamento intraperitoneal. E essa taxa de complicações estava muito relacionada às complicações do catéter, né? Então, esse foi um dos motivos que limitou a aceitação dessa modalidade na grande maioria dos centros, pela alta taxa de toxicidade sistêmica e de complicações relacionadas ao catéter de EPIC, né? Então, a EPIC trata-se de quimioterapia intraperitoneal através do catéter, numa modalidade normotérmica, enquanto a HIPEC, que a gente vai falar agora, trata-se de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, ou seja, eu agrego aqui a hipertermia no tratamento com a quimioterapia. E por que da hipertermia, né? Então, a hipertermia nos permite melhor penetração tecidual, aumenta a sensibilidade tumoral à droga, inibe a angiogênese tumoral, induz a apoptose, ativação das células natural killer e desnaturação proteica pelo efeito citotóxico próprio da hipertermia. Então, essa é uma imagem da internet, não é do serviço, a gente não faz a técnica de coliseu no serviço, né? O Dr. Rafael faz a técnica fechada, mas só para demonstrar aqui a perfusão do quimioterápico. Então, o primeiro relato de HIPEC data de 94, né? Eram estudos no início de fase 1 e 2, com uma população bastante heterogênea, né? Com baixo número de pacientes, usando múltiplos protocolos de HIPEC, e isso acabou, no início, dificultando uma comparação de séries, né? Para a quimioterapia intraperitoneal. No início também a gente tinha trabalhos misturando trato gastrointestinal com ovário, então difícil comparação de séries. E aí eu vou trazer agora 2 principais trabalhos, que são as 2 melhores evidências que a gente tem em HIPEC para ovário, especificamente falando. Esse primeiro trabalho era do Dr. Abacran, de 2012, então o Dr. Olivier também participou do trabalho. Um trabalho que foi feito em 2 centros franceses, como eu falei, ele é de 2012, um trabalho não randomizado e que não teve braço controle, que avaliou dados de 246 pacientes platino-sensíveis ou platino-resistentes, que foram submetidos à cirurgia citoredutora com HIPEC, né? Só para documentar, a HIPEC aqui podia ser usada por técnica aberta ou fechada, e em 95% dos casos foi utilizada a cisplatina,
associada ou não a doxorubicina e mitomicina C. Esse trabalho, então, teve uma taxa de 92% de cirurgia ótima, uma morbidade de 12% e uma mortalidade de 0,37. Ele mostrou, então, que quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, nessa modalidade, cisplatina com ou sem doxorubicina mais mitomicina C, atingia níveis de sobrevida global de até 48,9 meses. Né? Lembrando que a gente não tem braço controle nesse estudo, mas quando a gente compara com a sobrevida global documentada na literatura para esses pacientes com quimioterapia isolada, a gente vê que esse dado é de 30 meses. Então, um ganho aí de 18,9 meses com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica nesse protocolo da doutora Bacran de 2012. Mas esse foi um estudo, como eu citei, sem braço controle, né? Não randomizado e sem braço controle. E a gente via que o grupo que mais se beneficiava de cirurgia citoredutora era aquele subgrupo com PCI baixo, então abaixo de 10, e nos quais eu conseguia uma citoredução CC0 ou CNC1. Era o grupo que mais tinha taxas melhores de sobrevida global. Bom, e aí a gente fala agora desse trabalho que, até o que me consta até o presente momento, é a melhor evidência que a gente tem para a quimioterapia intraperitoneal no ovário, que é o tratamento, o trabalho da doutora Vandril, de 2018, publicado no New England, que foi um estudo multicêntrico, feito em 8 centros da Holanda e da Bélgica, randomizado, fase 3, né, que randomizou pacientes por 10 anos, aí, de abril de 2007 a abril de 2016, cujo endpoint primário é a sobrevida livre de recorrência, e os endpoints secundários eram, então, sobrevida global, efeitos colaterais da quimioterapia intraperitoneal e qualidade de vida nos pacientes submetidos a citoredução em HIPEC. Então, critérios de inclusão nesse trabalho: neoplasias epiteliais de ovário, trompa ou peritônio, em pacientes com PS0 até 2, pacientes que não são candidatos à cirurgia citoredutora upfront, ou que tinham ido a uma cirurgia citoredutora upfront, mas tinham ficado com doença residual maior do que 1 centímetro. E os grupos foram randomizados, né, então, em dois braços. O primeiro braço, que recebia carbotaxol neoadjuvante, seguida de cirurgia citoredutora sem HIPEC, seguida de carbotaxol adjuvante em mais 3 ciclos. E o grupo, então, que era o grupo a ser estudado, que recebia igualmente carbotaxol em 3 ciclos neoadjuvante, cirurgia citoredutora associada a HIPEC, com a cisplatina, seguida de carbotaxol em mais 3 ciclos adjuvante. Né? Então, a gente viu que dos 245 pacientes, 123 receberam cirurgia citoredutora, e nesse grupo eu tive 110 eventos, ou seja, recorrências ou óbitos, enquanto que no grupo da cirurgia citoredutora associada à HIPEC, eu tenho 99 eventos, ou seja, 99 recorrências ou óbitos. Né? A técnica de HIPEC aqui, eu preferi detalhar ela porque, como eu falei, esse é o trabalho que, na verdade, atualmente é a melhor evidência que a gente tem para HIPEC em ovário. Então, era a técnica aberta, técnica de Coliseu. Usava cisplatina nessa posologia, 100 mg por metro quadrado a 40 graus, e a infusão se dava com 50% da dose em 30 minutos, 25% da dose nos 30 minutos seguintes, e o último 25% da dose na última hora. Então, uma perfusão aí por 2 horas. Né? O endpoint primário desse trabalho, como a gente falou, foi a sobrevida livre de recorrência, e esse trabalho mostrou positivo para o seu endpoint primário, ou seja, a gente teve uma sobrevida livre de recorrência 3,5 meses maior no grupo que foi a cirurgia citoredutora e HIPEC, que é o que a gente vê no gráfico aqui à direita. Então, a curva em vermelho, a curva superior, mostra o grupo submetido à cirurgia citoredutora mais HIPEC. Né? Então, eu tive 10,7 meses no grupo da cirurgia citoredutora, comparado a 14,2 meses no grupo da cirurgia citoredutora mais HIPEC. Né? Um hazard ratio de 0,66, um intervalo de confiança que não ultrapassou a unidade, um P estatisticamente significativo. Esse trabalho também foi positivo para a sobrevida global, que era um endpoint secundário do trabalho, ou seja, não foi desenhado para isso, mas também se mostrou positivo para a sobrevida global. Né? Então, com 33,9 meses no grupo de cirurgia citoredutora e 45,7 meses
no grupo de cirurgia cito-redutora associada à HIPEC, ou seja, um ganho aí de aproximadamente um ano quando a gente compara os dois grupos, né? Então, é o que mostra o gráfico aqui ao lado, ou seja, o grupo que foi a cirurgia cito-redutora mais HIPEC teve uma sobrevida global de aproximadamente um ano maior, lembrando que o trabalho não foi desenhado para mostrar a sobrevida global, era um endpoint secundário. Também houve benefício quando a gente falava em qualidade de vida, ou seja, o grupo da HITEC não teve uma qualidade de vida pior do que o grupo que foi só a cirurgia cito-redutora, né? Não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. E também o perfil de eventos adversos, grau 3 e 4, foram bastante semelhantes entre os dois grupos, né? 25% no grupo de cirurgia cito-redutora e 27% no grupo de cirurgia cito-redutora mais HITEC. Então, um perfil de toxicidade bastante semelhante entre os dois grupos, né? Então, esse trabalho, que é a nossa melhor evidência, embora tenha sido positivo para sobrevida livre de recorrência, para sobrevida global, para qualidade de vida, para perfil de efeitos adversos, ele tem uma série de considerações a ser feitas, e a gente pode discutir com o Dr. Rafael depois da apresentação, mas eu destaquei algumas coisas aqui que vale a pena a gente pensar com relação a esse trabalho. A primeira delas, ela randomizou 245 pacientes ao longo de 10 anos. Então, se for fazer a conta, isso dá 24 pacientes por ano, que foram operadas em 8 hospitais, ou seja, dá uma média de 3 cirurgias por hospital por ano, ou seja, não é um volume tão alto assim, né? 3 cirurgias por hospital por ano não é um volume tão alto de cirurgia cito-redutora HIPEC. 90% dos pacientes nos dois grupos não tinham nenhum tipo de ressecção prévia, né? Ou seja, tinham um score pré-cirúrgico, que a gente falou, um PSS de 0 ou 1. Ou seja, teoricamente, eram citorreduções mais fácil de ser obtida uma citorredução CC0, né, ou CC1, se o paciente não tem nenhum tipo de ressecção prévia. Então, bons candidatos a uma citorredução ótima, né? O que mais? Todos esses são dados, eu tirei o print da tabelinha do trabalho. Tá? Então, 2/3 dos pacientes em cada grupo, né, com baixo índice de carcinomatose. Então, aqui é o score de Fagotti que ela usou, e a gente vê que 67% no grupo cirurgia cito-redutora e 68% no grupo HIPEC tinham menos do que 5 regiões acometidas por carcinomatose, né? Então, mais uma vez, bons candidatos à cirurgia cito-redutora ótima, né? 76% dos pacientes em cada grupo não tiveram nenhum tipo de ressecção intestinal, né? A gente sabe que, frequentemente, quando o paciente vai para uma cirurgia cito-redutora com PCI elevado, a gente tem algum tipo de ressecção intestinal, seja ressectomectomia, colectomia direita, enterectomia, mais gastrectomia. Então, a gente vê que aqui, mais uma vez, 76% dos pacientes nos dois grupos não tiveram nenhum tipo de ressecção intestinal, ou seja, bons candidatos a uma cito-redução ótima, né? A duração média da cirurgia cito-redutora e HIPEC. Para mim não ficou claro no trabalho se isso aqui incluía a perfusão, né? Mas considerando que incluiu a perfusão, a gente bota aqui, então, 2 horas só de perfusão, então tem que considerar que a cirurgia cito-redutora durou 3 horas, né? 3,6 horas, ou seja, uma duração relativamente, um tempo cirúrgico relativamente baixo, né? O que é compatível com pouca carcinomatose peritoneal, né? E a gente vê que mais de 90% dos pacientes terminaram todo o tratamento proposto, ou seja, fizeram quimioterapia neoadjuvante com carbotaxol em 3 ciclos, foram à cirurgia cito-redutora com ou sem HIPEC e conseguiram fazer o tratamento adjuvante com mais carbotaxol em 3 ciclos, ou seja, uma alta taxa de pacientes cumpriu todo o protocolo, né? O que nem sempre é fácil a gente conseguir na vida real. E a gente vê muitos pacientes que perdem status ou progridem, né, e não conseguem completar todo o tratamento, ou seja, pacientes que eram selecionados para esse tipo de tratamento. Então, eu acho que assim, a gente vai conversar sobre isso agora, mas a impressão que eu tenho desse trabalho, para finalizar, porque esse trabalho é a nossa melhor evidência em HIPEC para ovário, é que ele mostrou-se positivo, né, para o seu endpoint primário, que era sobrevida livre de recorrência, também para o seu endpoint secundário, que era sobrevida global,
e baixa taxa de toxicidade, né? Isso é um dado que tem que ser levado em consideração. Mas a gente tem que entender que esse é um trabalho feito com um paciente que foi bem selecionado, né? Ou seja, baixo índice de carcinomatose peritoneal, pacientes que conseguiram cumprir todo o protocolo proposto, quimio neoadjuvante, HIPEC, quimio adjuvante, né? E talvez esse seja o nosso melhor candidato para a quimioterapia intraperitoneal no ovário, aquele paciente que eu tenho condição de fazer uma cirurgia redutora com CC0 ou CC1. E a dúvida é se a gente deve extrapolar esse dado para pacientes com índice de carcinomatose maior, né? Eu acho que a resposta para isso está conseguir obter uma redução CC0 ou CC1 adequada. O que mais que eu coloquei aqui? Acho que era isso. Muito obrigado, pessoal. Bom, deixa eu baixar aqui que estava vendo no outro computador. Boa noite a todos. Achei que a tua aula está muito boa, tem uma boa revisão. E eu posso fazer algumas considerações e também abrir para quem quiser discutir algumas coisas. Acho que a questão, sempre que se discute ultimamente, quando se fala em citoredução com HIPEC, eu tento sempre lembrar que a gente precisa saber o que a gente vai conseguir com a citoredução com HIPEC. E basicamente a única coisa que nós vamos conseguir com a citoredução com HIPEC é controlar uma das vias de disseminação dos tumores. E tu deixou claro que o tumor de ovário tem outras vias ali, né? Então, a ideia de que a citoredução vai ser a resposta para os pacientes, não, ela vai ser, sim, a resposta para alguns pacientes, e vai ser a resposta, principalmente, a gente tem que buscar a resposta de controle de doença, com ganho de sobrevida em alguns pacientes que têm eminentemente a disseminação peritoneal como principal fator de recorrência da sua doença. Então, esses pacientes são aqueles que, no meu ponto de vista, vão realmente se beneficiar, né? Eu acredito, sim, que o ovário é uma boa forma de... a citoredução se presta para tratar a neoplasia de ovário, porque tu mostrou ali para gente que a principal disseminação é a disseminação peritoneal. Claro que a disseminação linfonodal é, ou talvez, o grande limitante para se pensar em tratamento peritoneal. Mas, sendo a principal via de disseminação dos tumores de ovário, pensar em citoredução com HIPEC para eles é fundamental. E tu mostrou que a quimioterapia intraperitoneal funciona para o ovário, né? Isso já está demonstrado, já se usou várias maneiras e formas, e a quimioterapia e a doença peritoneal por ovário responde à quimioterapia intraperitoneal. E a outra característica da neoplasia de ovário é que ela responde também a uma boa cirurgia. Então, associar as duas coisas, para mim, sempre pareceu muito lógico, né? A melhor cirurgia possível com com a quimioterapia para consolidar isso. A grande questão sempre na neoplasia de ovário é onde a gente poderia encaixar essa forma de tratamento, né? Seja no platino sensível, no platino resistente. A única coisa que eu lembraria é que tem um trabalho de 2015 de um grego que se chama Spoliati, que é um trabalho randomizado, mostrando benefício para o tratamento da neoplasia de ovário platino resistente, né? E esse talvez é um cenário bem interessante, né? Porque se a gente tiver recidivas peritoneais nesse paciente, a quimioterapia sistêmica não tem bom resultado para eles, e talvez a citoredução com HIPEC também se preste para o platino resistente na recidiva, né? Precoce. E se vai se usar na primeira linha ou na recidiva, tu viu que o trabalho da Vandril usa... E sempre são os mesmos conceitos, se tu for ver, sempre que se fala de carcinomatose. Tratar pacientes com PCI baixo é o melhor cenário. Quanto mais grave a carcinomatose, mais baixo tem que ser o PCI. E para ovário, eu acho que 15 também é um bom ponto de corte. Daria para estender um pouquinho. Trancou a tua internet aqui, tua Rafael. Não estou te ouvindo.
o planejamento cirúrgico pré-operatório é fundamental e a vídeo eu acredito nela, principalmente porque quando a gente vai mobilizar um serviço inteiro para fazer HIPEC, para nós ainda é uma coisa fora da rotina, a gente não faz HIPEC toda semana, como em grandes centros na Europa. Para mobilizar anestesistas, cirurgiões, né, todo mundo para a UTI, tu tem que pelo menos ter certeza que tu não vai fazer uma laparotomia e fechar, né? Então um bom planejamento é fundamental e entra no conseguir um bom resultado, né? O que mais que eu me lembrei aqui de te dizer? E a questão o que os oncologistas aqui do serviço sempre criticaram é que usar na primeira linha, sempre tu teria a desvantagem de trazer uma morbidade muito grande para os pacientes, né? Mas a verdade é que a citorredução com HIPEC cada vez mais tem com PCIs mais baixos, né, a gente consegue bons resultados cirúrgicos, uma baixa morbidade, a nossa mortalidade de serviço hoje eu acho que está menos de 3%, então isso melhorou significativamente dentro das equipes aprendendo a como lidar com esses pacientes, né. E outro dado interessante do trabalho é mostrar exatamente que tu oferecer citorredução com HIPEC para um paciente que não sofreu nenhum tipo de debooking ou cirurgia extensa, também é importante, né? Porque o peritônio, ele é uma forma de proteção contra a implantação definitiva das metástases peritoneais dentro do abdômen. Quando tu resseca o peritônio, a recidiva nessas regiões normalmente tende a ser mais agressivas e de difícil controle, eu diria até em alguns casos impossível de controlar quando tem uma recidiva numa região que foi realizada peritonectomia, né? Então, o melhor cenário talvez seja, sim, operar o paciente que não foi operado, né? E ela conseguiu mostrar no trabalho exatamente isso, né? Pacientes que nunca foram operados, que tiveram boa resposta à quimioterapia sistêmica. Então, a quimioterapia sistêmica ajuda a controlar a doença. E ela usou endpoints que são importantes. Ela não quis mostrar sobrevida, ela quis mostrar tempo livre de recorrência, né? Porque a HIPEC só vai prevenir uma das vias de disseminação possível. A disseminação hematológica e linfonodal, a HIPEC não vai conseguir nunca fazer isso. Então, sempre que a gente pensa em tratamento peritoneal, claro que a gente não está falando só de estágio 4, mas nas outras carcinomatoses, né, eu sempre digo, tu pode oferecer a melhor HIPEC, a melhor PIPAC, a melhor cirurgia, mas são pacientes que têm estágio 4 e são pacientes com doença sistêmica e eles precisam também do controle da doença sistêmica. Claro que o racional veio do pseudomixoma, que é uma formação de carcinomatose à parte, e que a doença sistêmica não é importante no pseudomixoma peritoneal, porque aquela célula ainda não teve a potencialidade de disseminar hematológica e linfática. Ela simplesmente caiu por acidente dentro da barriga, porque estava no apêndice que se rompeu, né? É diferente de uma outra das outras neoplasias, em que as células já têm potencialidades maiores, já têm capacidade de invasão, já invadiram a parede, então elas têm esse caráter de doença sistêmica. Então, quando a gente vai aumentando a gravidade da carcinomatose, a gente tem que diminuir o PCI, cada vez menor o PCI, para ter um bom resultado. E então, no ovário, acho que o PCI de 15 é interessante. No futuro, eu acho que sim, a gente vai usar a citorredução com HIPEC para tratar neoplasia de ovário, não todas, mas alguns pacientes bem selecionados podem se beneficiar do tratamento com esse tipo de terapia. Quer mais? Concordo. Não, eu ia te perguntar. Tu acha, tu concorda ou não? Eu concordo. Mas a impressão que eu tenho é que a gente não pode extrapolar os dados daquele trabalho de 2018. Foi isso que o senhor colocaste, né? O trabalho foi feito com pacientes selecionados. A evidência que a gente tem é com pacientes selecionados. Mas qual tratamento a gente não faz que seleciona mais possível os pacientes? Claro que tu tem capacidade de individualizar paciente, né? Tu vê pacientes que tu vê um bom resultado, que tem uma carcinomatose
que tem doença exclusivamente peritoneal, que não disseminou para linfonodo, que tem doença estável, esse paciente talvez tenha benefício de tentar se fazer. Uma coisa que tem que chamar atenção é que dos pacientes de ovário que a gente teve, a complicação que mais me perturbou nos tratamentos do ovário é o uso da cisplatina intraperitoneal, que realmente dá insuficiência renal. A gente teve um dos casos, o paciente acabou morrendo depois de muito tempo por causa da diálise ela ficou dialítica, né? E aí fez um AVC de tronco por pós-diálise lá e morreu da diálise, não morreu da neoplasia de ovário, que morreu inclusive sem doença. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado no tratamento com cisplatina intraperitoneal. E o protocolo cirúrgico é esse do trabalho? Eu usava a dose menor, aí agora comecei a usar essa dose maior já com 100 miligramas. E aí tem que ter alguns cuidados para proteção renal e tal, senão realmente eles fazem esse tipo de... 2 horas perfusão. Eles não têm tido muito... A gente não tem tido muito caso de ovário, né? Os ovários não chegam, existe uma resistência para esse tipo de tratamento ainda. Acho que com o tempo isso pode melhorar, né? É porque a gente passou por um período muito ruim, né? A defesa da doença peritoneal da HIPEC no tratamento do ovário sofreu muito no Brasil. Tinha centros grandes aí como a C. Camargo, que os caras falavam que era um serviço tu tratar um paciente com quimioterapia intraperitoneal. Não acho que seja tão radical assim. Eu não sei se tem algum outro dos colegas que queiram comentar sobre isso, mas eu sei que existiam aí colegas que diziam que a gente não... Era quase criminoso fazer HIPEC para ovário, né? Eu tenho o Mariano aqui, tudo bom, Cássio, tudo bom, Rafael, tranquilo? Tudo bom, Mariano. Eu tenho uma pergunta, assim, de colega que não trabalha com isso. Volta e meia eu ligo pro Rafael, inclusive, para discutir um caso que o outro. Sim. E que surge. Vocês acreditam, então, que essa resistência que se tem na neoplasia de ovário seja por conta de alguma experiência inicial, assim, desses centros que não tinham bons resultados, que acabou ficando com essa... Porque hoje, por exemplo, eu não sei se os oncologistas sabem qual paciente que eles vão encaminhar para avaliação para a HIPEC. Que o tratamento do ovário, ele evolui muito. Eu vou contar a história de como é que aquele trabalho do Armstrong ali, que o Cássio mostrou, ele foi um impacto muito grande na sobrevida dos pacientes, porque até então as neoplasias de ovário, a sobrevida era muito ruim. E aí com a quimioterapia intraperitoneal ali com catéter, mostrou um ganho de sobrevida significativo. As pessoas começaram a se empolgar para fazer, mas em menos de 6 meses depois saiu o trabalho mostrando a associação da carboplatina com o Taxol, né? E aí o benefício se desfez ali, né? Porque era muito mais fácil fazer quimioterapia sistêmica. E agora a gente vive a mesma coisa, né? As evidências vão mostrando benefício, mas a oncologia também evolui, né? Então, existe essa resistência, existe a resistência do ginecologista. Eu me lembro de uma vez eu estava aí eu acho que em Hamburgo, num curso de HIPEC, e tinha um serviço de gineco holandês querendo aprender a fazer, eu não me lembro se era holandês ou italiano, querendo fazer citorredução com HIPEC. Aí, no meio da aula, o chefe da delegação deles lá levantou e perguntou, mas doutor Sugar Baker, eu realmente preciso olhar atrás do fígado e do baço? Tu entende? Então, existe essa dificuldade de aprendizado no processo cirúrgico, né? Fazer citorredução com HIPEC é uma curva difícil de aprender, né? Tu ser capaz de fazer uma citorredução completa, tu tem que saber operar o abdômen superior, tu tem que ter experiência em mexer no fígado, em mexer no baço, mexer no intestino, mexer na pelve. E isso dificulta o processo de adaptação de um serviço para começar a fazer isso já é um fator de resistência muito grande, né? Porque tu tem que criar habilidades cirúrgicas que às vezes não é do teu dia a dia, né?
operar o abdômen superior, médio e inferior no mesmo tempo, com a mesma qualidade. Então, isso é um fator de resistência. Eu acho que a ideia, existe muito mito em volta da HIPEC, né? E quando falam em citoredução com HIPEC, as pessoas já saem achando que, não, quem defende citoredução com HIPEC acha que é a cura da carcinomatose. Não, não é isso. O que tem que se entender é o que tu pode tirar da terapia. A melhor coisa que tu pode tirar é isso. Controlar uma das vias de disseminação dos tumores. Ponto. É isso que tu vai conseguir. O grande erro dos trabalhos que avaliam citoredução com HIPEC é tentar mostrar ganho de sobrevida, porque não é isso, o tumor não cresce só no peritônio, isso é verdade para o pseudomixoma, mas para os cânceres de estômago, cólon, ovário, pâncreas, todos eles têm disseminação hematológica, têm disseminação linfonodal e vão recidivar de outras maneiras, não só no peritônio, né? Então, isso que é a grande questão. Então, existe resistência, acho que com o tempo vai melhorar. Existia uma resistência de ginecologistas que não acreditavam, que são ginecologistas, principalmente em São Paulo, que falam mal e não querem, não identificam na HIPEC uma boa alternativa. Mas a gente tem que entender que, para alguns pacientes, ela pode ser uma boa alternativa para controlar a doença. E o segredo é selecionar os casos. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Coral, que foi quem me ensinou, e eu trago sempre para a HIPEC. Paciente com PCI baixo, né, e condição clínica boa, tu opera. Paciente com PCI alto e condição clínica ruim, tu não opera. Tu tem que ter o equilíbrio das coisas. Então, PCI baixo, um paciente que não recidivou. O segredo é a seleção mesmo, né? Eu acho que o caminho é esse. É mais uma opção de tratamento, né? É mais uma opção de tratamento que tu tem que estar no teu radar. Tu vê que daqui a pouco é um paciente que tem um PCI baixo, que está indo bem na químio. Será que não vale associar? Fazer grandes ressecções que nem faz um pseudomixoma, para esses casos, eu acho que daí realmente não tem benefício, né? Mas o PCI de menos de 15... Então, Rafael, a tua tendência... Rafa, Cássio, aqui é o Guinter. Rafa, só para aproveitar a tua experiência e o gancho aí, pela tua experiência pessoal e pela experiência aí que a gente tem no serviço aí no Santa Rita, tu acha que só o PCI e o PS do paciente são fatores preditivos satisfatórios? Eu vou te explicar o que eu quero dizer. Talvez uma estratificação ainda maior do PCI, levando em consideração as regiões, que a gente sabe que se o cara tem uma carcinomatose importante ali na região 1 ou na região 3, é diferente dele ter uma carcinomatose importante das regiões 9 a 12, por exemplo, né? Se tu acha que, em função até mesmo dessa dificuldade técnica inerente, ao mesmo tempo distinta das regiões, seria um fator significativo na predição da tua capacidade de obter CC0 ou CC1 e, portanto, indicar mais ou menos uma ressecção agressiva nesses pacientes do ovário, que a gente sabe que são diferentes do pseudomixoma, como tu falaste. Deixa eu ver se eu consigo explicar e tentar ver se eu te respondo. Na verdade, talvez eu não tenha essa resposta, né? Porque eu não conheço nenhum trabalho que mostre que alguma região acometida seja uma contraindicação formal ou não para citoredução, ou que denote pior prognóstico. No ovário, a gente tem lá, aí eu estou elucubrando, né? No ovário, tu vai classificando conforme vai subindo, saindo da pelve a doença, né? Entra para estágios maiores, né? Talvez isso já denote que aqueles pacientes que têm no ovário, que já têm doença fora da pelve, têm maior chance de ter doença, outra via de disseminação já ativada, e esse paciente tem pior prognóstico. Mas isso talvez não contraindique ele a fazer tratamento. E eu gosto muito de fazer quimioterapia antes, né? Porque isso seleciona o teu paciente. Para ovário, eu sou fã de neoadjuvância, né? Tu entrar numa barriga que fez neoadjuvância é muito mais fácil que entrar numa barriga que não fez nada de quimio, né? Primeiro porque tu vai operar
uma condição pior, tu vai fazer múltiplas ressecções, tua chance de complicação é maior, talvez tu atrase o tratamento desse paciente, né? Porque cirurgias maiores complicam mais e atrasa a quimioterapia, e aí tu perde time. Mas eu acho que uma das perguntas que mais seria interessante, Guinter, é de responder e também não tem a resposta, é depois da quimioterapia neoadjuvante, em que tu tem uma redução significativa das metástases, será que tu deveria ressecar aquelas áreas que antes tinham metástase e agora não tem? Não sei, né? Talvez isso possa fazer diferença. Considerando, inclusive, que o peritônio é um fator protetor natural da cavidade abdominal. Exatamente. Né? Então, eu não sei te dizer se regiões diferentes poderiam contraindicar, mas há outros fatores, sim, né? Talvez, com o tempo, fatores genéticos podem mostrar melhor ou pior. Por exemplo, lá para mesotelioma, paciente com KM67 muito alto, é quase uma contraindicação formal para fazer citorredução com HIPEC. Talvez tenha alguns outros marcadores com o tempo que vão nos mostrar que pacientes com ovário não sejam candidatos a citorredução com HIPEC, né? Mas hoje não tem isso, né? Formalmente. Rafael, a tua tendência hoje é fazer como primeira linha, claro que sempre individualizando o caso, né? A gente está falando de um paciente, por exemplo, que fez neoadjuvância, tem um PCI razoável aí de 10, 15... Porque a sinceridade, quando é que eu faço HIPEC para ovário? Se o paciente chegar na primeira linha pós-neoadjuvância, eu faria. Se chegar na recidiva, eu faria. Individualizando cada um, com o oncologista, eu faria. Né? E se tiver PCI menor do que 15, com possibilidade de ressecção, eu faria, porque eu acredito que é o melhor tratamento. Né? É a melhor forma de controle. E eu sempre digo para os meus pacientes que, quando eles vêm no consultório procurando citorredução com HIPEC, que eu não estou oferecendo para eles a cura da neoplasia. Eu estou oferecendo o controle da doença peritoneal. Basicamente isso que eu vou fazer. Né? Que hoje ele tem doença no peritônio, que essa doença peritoneal não é possível de ser tratada com quimioterapia de forma de controle a longo prazo, porque independente da química que tu faça, independente da quimioterapia sistêmica que tu faça para ovário, 70% a 60% deles vão recidivar no peritônio. Então, tu apostar num tratamento que busca o controle da doença peritoneal na neoplasia de ovário me parece, no mínimo, lógico. Então, por isso que eu acredito nesse tipo de tratamento. Mas, como primeira linha, às vezes, isso é uma discussão muito pessoal com o oncologista. Se o oncologista acredita, ele normalmente vai em frente, senão eu normalmente daí faço o debooking e depois espero a recidiva e aí ofereço na recidiva. Perfeito. Deixa eu te perguntar, eu até não coloquei no slide. Aí o meu medo sempre é aquela, quando eu vou fazer um debooking de ovário, até onde eu vou na ressecção, né? Porque eu sou capaz de tirar todo o peritônio se eu quiser. Mas eu sei que se eu fizer isso, quando ele recidivar, essa paciente provavelmente não tem mais controle cirúrgico. Deixa eu te perguntar, eu acabei não colocando nos slides sobre PIPAC, porque eu pensei, eu não vou colocar nada sobre PIPAC, porque o Dr. Rafael vai estar lá e ele é a referência, eu vou fazer feio ainda. Mas papel da PIPAC no ovário. Ele, hoje em dia, se for pensar como quimioterapia intraperitoneal, é bom, né? O que a PIPAC tem de diferente, né? É só uma forma de potencializar o uso da quimioterapia. Existem várias formas de potencializar o uso da quimioterapia intraperitoneal. Acho que a discussão não tem que ser mais HIPEC, PIPAC, tem que ser qual o papel da quimioterapia intraperitoneal no tumor de ovário, né? E aí tu pode usar HIPEC para consolidar o ganho da cirurgia, ou tu pode usar PIPAC no cenário paliativo. Basicamente é isso, principalmente na CIT, no controle da CIT, né? Mas a PIPAC para ovário é meramente paliativo. Eu vi essa semana passada aí o curso aquele de PIPAC lá. Foi a primeira vez que eu vi a associação de PIPAC com ressecções cirúrgicas, né, para câncer de estômago.
que era um paradigma que existia por trabalhos em animais anteriores que mostravam que aumentava muito a chance de fístula quando associação com a PIPAC, não se sabia bem o porquê, e aí se contraindicava qualquer tipo de ressecção com PIPAC, porque parece ser muito interessante fazer uma videolaparoscopia, por exemplo, uma colectomia por vídeo e, bom, é um T3, T4, alta chance de carcinomatose, PIPAC nele, né? Ou, tem uma carcinomatose já localizada, faz citorredução e PIPAC. Então, talvez isso é uma coisa que vai aparecer ao longo do tempo e a PIPAC venha com mais força, né? Eles têm feito citorreduções laparoscópicas já. Eu sou contra a citorredução laparoscópica, porque, por conceito, se tu tem uma doença em que, se tu deixar um nódulo atrás do fígado, a tua cirurgia foi inadequada. E aí tu vai fazer uma videolaparoscopia só para fazer por vídeo? Não. Opera esse cara, tu tem que ter certeza que tu não deixou passar nenhum nódulo. É uma cirurgia que tu tem que estar atento o tempo inteiro, por isso que tem que ter mais de um cirurgião, porque se tu tá cansado, tu já enche o saco, tu não quer tirar todos aqueles pipoquinha do delgado, entendeu? Tu já começa a deixar para trás, né? Então, tu tem que buscar a ressecção CC0. Né? Então, opera ele e faça o CC0. Então, a PIPAC eu acho que não vai substituir a HIPEC, porque a cirurgia ainda está. Eu vi eles mostraram ali, por exemplo, o tratamento de pseudomixoma com PIPAC. Ele fez a laparotomia inteira, depois fechou, botou os trocáteros e fez PIPAC, mas aí não tem sentido, né? Entendeu? Então, tem esse excesso da coisa da PIPAC, que é uma... Não precisa, não faz HIPEC, né? Então, a PIPAC, para mim, é num cenário paliativo, basicamente. Não acredito na associação dela com citorredução, até porque eu usaria a melhor evidência, que é usada aí, HIPEC, né? Aí tu teria que comparar citorredução com HIPEC versus citorredução com PIPAC. Isso nunca vai acontecer. Não vai isso, né? Então tá, acho que é isso aí, né? Já estamos quase 8h30. Muito bom, parabéns, Rafael, parabéns, Cássio. Show de bola. Obrigado a todos. Não sei se alguém mais gostaria de conversar. Olha, Rafael, só para cumprimentar vocês, tá? Parabéns aí pela discussão, parabéns pela aula, achei muito boa a aula. Excelente. Obrigado, parabenizar também pelo trabalho que vocês estão fazendo em relação às peritonecas aí no Santa Rita. Acho Obrigado, professor. Está evoluindo muito bem organizado. E eu estava me lembrando da aula do Dr. Paul Sugar Baker, que eu assisti lá no início dos anos 2000, foi um dos precursores, né? Sim. Ele começou de forma meio despretensiosa, isso, aqueles pacientes que ninguém queria mais operar, né? Que ninguém dava mais por ele. E aí ele começou esse trabalho e se transformou numa das referências aí mundiais. O senhor sabe que uma das críticas que eu já escutei, e aí talvez a sua experiência possa me ajudar a entender, é que dizem hoje que o pessoal que faz citorredução com HIPEC é quase uma religião, eles acreditam tanto que não adianta nem tu dizer que não funciona mais. Né? Já foram adestrados pelo Paul Sugar Baker, já escutei isso. Mas é que tu começa a entender a forma de disseminação e tal. Eu acho que o que a gente tem que buscar do tratamento é aquilo que ele pode dar, né? Claro. Não pode buscar aquilo que ele não pode, né? Por isso que eu sempre friso que o que a gente vai conseguir com isso é o controle da disseminação peritoneal, ponto. Tu não adianta tu querer obter mais do que isso, né, professor? Acho que colocaste muito bem, Rafael, o papel da seleção dos pacientes, né? O segredo dessa história toda está na seleção mesmo, né? Como qualquer tratamento, né? Quando indicado é sempre o melhor cenário e o caso da HIPEC não é diferente, né? E no câncer de ovário, pessoalmente, eu sou pessoalmente entusiasta, porque eu vejo que realmente o câncer de ovário é muito quimiosensível, ele responde muito bem, né? Exatamente. Pessoalmente, até no ovário, eu acho uma das melhores indicações. Mas mais para cumprimentar vocês, assim, pelo trabalho, também o Cássio pela aula, né? O Cássio dá umas aulas muito boas, a gente já sabe disso. Obrigado, professor. E também a Angélica e Mariana aí pela organização do nosso programa teórico, né?
pela persistência, as coisas estão indo muito bem. Sempre agradecer e parabenizar os dois aí pela qualidade e pela excelência aí do programa da residência de cirurgia. Muito bom, excelente. Valeu, professor. Então tá, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite, valeu. Tchau, tchau. Boa noite a todos.